Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Quando saímos pelas ruas de Paracuru e encontramos alunos da escola de dança ou da banda de música Mexe Pichuna, estamos vendo um efeito da política da nossa sociedade. A cultura e a arte são supraestruturas da forma como nos organizamos socialmente e economicamente. A manutenção de escolas públicas, de saúde pública, limpeza urbana, iluminação pública, segurança, entre outras atividades públicas, dependem do nosso esforço coletivo em aplicarmos recursos para que estas coisas existam e que sejam acessíveis a todos. O Flávio Sampaio irá conversar com o secretário municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Paracuru para refletir nesta conversa como o poder público tem operado em relação à cultura e com iniciativas para sustentar a escola de dança de Paracuru. O secretário é o Ângelo Tuzzi, nascido no estado do Rio de Janeiro, porém filho de um paracuruense da geração do Flávio Sampaio, da Antônia Xavier ou do Lúcio Damasceno. O Capitão Moreira, que após sua reforma na Marinha, retorna ao Ceará, vai morar em Fortaleza e, simultaneamente, tem a ousadia de construir um hotel além das dunas e apostando no futuro do turismo em Paracuru, e acertou, pois isso aconteceu. Nesta conversa, o Flávio vai explorar a própria biografia do Ângelo Tuzzi, que nasceu no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana de Niterói. Como nos dirá o Ângelo, ele criou-se numa casa confortável, porém numa rua de intenso trânsito de veículos, sem oportunidade da convivência com a vizinhança e as brincadeiras pelas calçadas e redondezas. Estudando no colégio militar no Rio de Janeiro, era obrigado a ficar no trânsito por volta de 3 horas de viagem entre um ponto e outro, e desse modo adota a música e vai estudar com grandes professores de instrumentos de cordas no Rio de Janeiro, se dedicando ao cavaquinho. O Ângelo chega na adolescência na cidade de Fortaleza, vai estudar no seu colégio militar e nas redondezas, onde morava, frequenta os bares, quando migra seu instrumento para a guitarra, assumindo os ritmos que estavam em evidência e assim toca semi-profissionalmente na noite. O Flávio Sampaio, também ex-aluno do mesmo colégio militar em Fortaleza, quando optou por uma carreira de artista, se identifica com o mesmo processo pelo qual o Ângelo Tuzzi teve que enfrentar quando seu pai o alerta para a grande dificuldade de seguir uma carreira de artista como músico. E aqui passa a ficar evidente o grande dilema da sustentabilidade do artista, que rigorosamente segue uma atividade humana essencial, que é a grande linguagem, que por ser coletiva é cultural e por isso mesmo uma necessidade social e histórica. Mas acontece que as artes nos tempos atuais seguem linhas de força do mercado, ávido por novidades, que mede a qualidade muito mais pela quantidade ou pela oferta de permanentes novidades para que possam manter a escala de lucros. Mesmo que aceitemos o argumento da dialética, que nos diz que a quantidade se transforma em qualidade, isso nem sempre é assim, uma vez que a mera lei de mercado está implícita no desgaste, no abandono, no desprezo, o que nunca leva à qualidade. Um jovem músico deve pensar, antes de tudo, na linguagem da música e na sua realidade histórica, no seu momento. Desse modo, retornamos ao papel das políticas públicas, quando a sua dinâmica não pode cair na arapuca da quantidade, do sucesso em substituição à qualidade.
Até porque qualidade em arte guarda muito das relações sociais, das divisões de classe, das relações de renda e trabalho e, com muita frequência, de decisões financeiras. Apenas para retornarmos ao exemplo aqui nos países das Américas, que surgiram pela miscigenação de europeus, africanos, asiáticos e da população local. A posição das raças passou a ter muita importância na classificação formal da qualidade em arte, especialmente pelo modo de exploração econômica que houve com a escravidão. Por isso, o samba, o jazz, a música nordestina eram vistas como música de baixa qualidade, muito abaixo dos cânones da música europeia advinda das classes colonialistas que invadiram as Américas e aqui implantaram o mercantilismo e o atual capitalismo, inclusive o mercantilismo com base na escravidão. Quer dizer, nossas políticas culturais não podem cair na arapuca de classificações e decisões de mercados, que estão profundamente contaminadas por posições de classe e renda. O acesso universal é a regra. Sistemas de progressão no aprendizado que não excluam, com bases em cânones que não considerem a realidade. E sempre tomemos por base que a quantidade de egressos com formação completa é aquela que efetivamente dará o salto qualitativo. Todo gênio da dança reflete o corpo inteiro de dançarinos e ex-alunos. Retornando ao Ângelo Tuzzi, atual secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Paracuru, ele dirá ao Flávio que veio morar em Paracuru em 1999 para trabalhar no hotel e desse modo foi desistindo de sua carreira como músico, até pela dificuldade de conciliar as duas atividades. Os dois vão falando sobre as relações dos artistas com o próprio objeto de suas vidas, que é a arte, com suas emoções e mensagens. E daí eles abrem o assunto para se a emoção na arte é imprevista ou ela é uma manipulação de emoções pelo autor da obra. É uma boa abertura de discussão. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Paracuru, cidade que dança, recebe hoje o secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Paracuru, o senhor Ângelo Tuzzi. Ângelo, um prazer ter você no nosso programa. Você que já está no seu segundo mandato como secretário de Cultura da nossa cidade. Cultura, Turismo e Meio Ambiente, que eu acho que é um grupo que reúne ações na cidade que são bem legais. Assim, eu acho que é bom ter esse grupo junto, eu gosto. Muita gente preferia que a Secretaria de Cultura tivesse separado. Eu acho que em Paracuru ela tem esse tipo de ações que é bom que isso esteja junto, porque um ajuda o outro a caminhar. Mas isso é uma coisa para a gente falar mais tarde. Como é que você está pensando essa cultura de Paracuru e o que você tem feito por essas 3 ações na nossa cidade? Essa é uma pergunta que você vai responder mais tarde. Eu queria começar lá do começo. Onde você nasceu? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua preparação para você chegar a esse lugar que é político, mas que também eu te conheço de algum tempo, eu sei que é uma coisa que você toca muito com o coração. Professor Flávio, é um prazer estar aqui. Não sei se posso me chamar de professor? Pode me chamar de Flávio. Tá bom, professor Flávio. Na verdade, antes de tudo é um prazer estar aqui. É uma satisfação muito grande poder estar contando um pouquinho de toda essa história, dividir esse momento com você. Acho que esse momento é importante, as pessoas saberem um pouquinho a mais qual foi o caminho trilhado, como você disse, até chegar até aqui. Eu sou natural de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Minhas origens são em Paracuru, através do meu pai. Meu pai é contemporâneo do professor Flávio. Foi menino pobre junto com o professor Flávio aqui em Paracuru. Um grande amigo de infância e de adolescência. Ele entrou na Marinha, muito novo, e foi para o Rio de Janeiro. Aí a história é longa, né? Conheceu minha mãe, e eu nasci lá. E morei até os 15 anos no Rio de Janeiro. E lá eu fui criado numa casa grande. Meus pais sempre tiveram uma condição, graças a Deus, muito boa. Fui um cara que não passei dificuldade financeira. Tive uma vida normal. Nem por isso foi fácil também. Já eu chego lá. Fui criado numa casa, professor, em frente a uma rua principal. Era o passarinho na gaiola de ouro. Porque eu
tinha tudo dentro de casa, mas não foi aquela criança que teve aquela movimentação na rua com os amigos e tal. Então eu fui muito criado dentro do meu universo, né? E do lado da minha casa tinha uma locadora de fita cassete. Então, de 6 anos até os meus 15 anos que eu morei lá, eu tinha uma conta nessa locadora e eu assistia muito filme, diariamente. Então a conta vivia aberta lá, então acho que esse foi talvez um dos meus primeiros contatos com a arte, né? Eu via muito filme, de tudo, todos os gêneros possíveis. Então, como eu morava do lado da locadora, eu não tinha muita opção, já tinha visto boa parte dos filmes, não tinha tanto filme naquela época assim. Então eu alugava o filme repetidas vezes, os filmes que eu gostava, assistia e tal. E aí eu acho que foi moldando um pouquinho a minha personalidade. Foi através dos filmes que eu me interessei também pela leitura. Aí mais tarde eu acabei me interessando pela música, né? Eu estudava no Colégio Militar, lá no Rio de Janeiro. Para quem é do Rio, sabe que quem mora em São Gonçalo, para ir pro Rio de Janeiro... Lá na Tijuca. Lá na Tijuca. Cara, é um caminho muito longo, né? E aí foi quando começou a parte da dificuldade, porque eu pegava um ônibus, uma barca e um ônibus todo dia para ir e para voltar. Era um trajeto de 3 horas e meia. E aquilo me deixava cansado. E aí foi quando eu comecei a não render bem na escola, porque eu estudava. O nível do colégio militar era muito alto. Cara, eu estudava muito, tirava 7, 8, 6,5. E aí aquilo foi começando a mexer comigo. E uma válvula de escape que eu tive na época foi aprender música, né? Comecei a ver algumas apresentações na TV, Faustão, alguma coisa desse tipo. Na época estava explodindo o pagode, sei lá, só para contrariar, molejo. Eu fui aprendendo, aí decidi aprender. Comprei um pandeiro, comecei a tocar pandeiro. Eu percebi que o cara do pandeiro ficava deslocado assim no canto na hora que aparecia lá no Faustão, e que o cara do cavaquinho ficava na frente, né? Eu falei assim, pô, mãe, eu quero um cavaquinho, que é o cara que fica ali na frente. Aí enchi o saco como toda criança, né? Lá, 11 anos, mãe, eu quero um cavaquinho, não sei o que. Aí minha mãe comprou para, acho que se desfazer da apurrinhação. E eu acabei pegando gosto e fui aprendendo e fui descobrindo que o mundo da música que eu estava ali envolvido, que era o pagode, não era só aquilo. Aí do pagode eu comecei a migrar para o samba, do samba para o samba de raiz, samba enredo. Aí comecei a estudar o chorinho, e aí comecei a fazer conservatório de música. Comecei a estudar com gente muito fera, Dino 7 cordas, para quem ouviu aí o som da lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Estudei cavaquinho com o Julinho, que foi o cara que fazia a base do cavaquinho do Valdir Azevedo, que tocou o Brasileirinho e tal. Então assim, eu era envolvido com gente muito, muito grande na música, né? Eu chegava lá na escola de música, era uma escola de música e uma luthieria no andar de cima. Então ia gente famosa lá do mundo da música, do samba, fazer os instrumentos, né? Arlindo Cruz, eu conheci o Dudu Nobre, que na época tocava com o Zeca Pagodinho, então eu tinha contato com essa galera. Talvez se eu tivesse continuado no Rio, eu teria realmente, de fato, entrado aí pela música. Talvez poucas pessoas em Paracuru saibam desse teu lado de artista. E eu, particularmente, Ângelo, é uma coisa que eu gosto muito, que o secretário de Cultura da nossa cidade seja um artista, porque é uma pessoa que consegue entender essas questões da arte. E, assim, também que eu sei que você é um bom músico. Apenas você não toca um instrumento. Você toca bem um instrumento, você sabe bem música. Isso te ajuda no teu trabalho hoje? Isso é importante para você fazer o que você faz hoje? É importantíssimo. Primeiro pelo fato da dedicação. Que tocar um instrumento não é fácil e trabalhar com arte não é fácil, né? Eu imagino na situação que nós estamos aqui, estou aqui na escola de dança nesse momento e, cara, para o menino que entra aqui no primeiro dia até ele terminar o curso completo e se formar bailarino, tem uns dedinhos quebrados, tem uns probleminha de coluna, tem um bocado de coisa, né? Assim como eu gastei horas e horas e horas ensaiando, estudando para me tornar um bom músico, né? E aí com o tempo o esforço ele vai passando a ser mental, né? Você tem a memória muscular, né, na música e tal, é igual andar de bicicleta, eu não esqueço, eu posso passar um tempo sem tocar no instrumento, mas quando eu pego, basta ali 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, né, os dedos já estão voando. Para voltar ao preparo físico. Mas o que mais cansa é que depois da música, não só a parte física, tem uma parte teórica também que eu procurei me aprofundar, estudando, né, para saber o que de fato eu estou fazendo, né? Então, o cara saber que um Mi menor com baixo em nona, ou um Dó sustenido diminuto, eu quero saber o que é isso. Então, eu passei a estudar.
E faz parte. E sem contar todas as peripécias que os artistas passam. Eu, como músico, já aconteceu muita coisa. Quebra corda e em show bem na hora que eu ia tocar. Fui fazer um evento que disseram que era às 6 horas, só que era 6 horas da manhã, eu cheguei às 6 horas da noite, não toquei. Meu pai ficou chateado porque era ele que me levava na época. Então, tem muita peripécia. Mas vai dando bagagem, né? Para carreira de artista. Não sabia que você tinha se apresentado, assim, que você tivesse chegado nessa fase. Porque, assim, quem conhece a formação de um músico, ela é longa, precisa de muita ralação para você aprender e depois uma certa ralação para você começar a se apresentar em alguns lugares. Sim. Não, e outro, é uma coisa que eu digo sempre, 1 hora no palco vale por 10, 15, 20 horas de ensaio, porque o frio na espinha ali da apresentação, da primeira música, ou de como vai ser, traz uma bagagem muito grande. Nada como uma estrada para você vai adquirindo experiência. Aí nesse meio tempo, pessoal, eu acabei vindo para Fortaleza. Meu pai se aposentou, ele é natural de Paracuru, o sonho dele foi sempre vir para Paracuru. A gente não falou, mas o Ângelo é filho do capitão Antônio Moreira, que é o hotel das Dunas, do capitão, do hotel do capitão. Aí acabei vindo para cá. Aí aqui eu morava em Fortaleza sozinho, com 15 anos e tal. Morava perto, ali na praia de Iracema, perto do Caisbar, que todo sábado tinha um chorinho. Aí eu ficava lá, dava uma palhinha e tal. Mas conheci outra vertente musical, que tocava muita banda de axé. Estava no início da axé music, também peguei o início aí do pop rock. Aí comecei a tocar guitarra, de um instrumento pro outro foi fácil. Aí comecei a tocar na noite. Aí na noite também foi bem bacana, o cara pega uma bagagem de equipamento, de como se comportar no palco e como fazer, mas sem nenhuma formação técnica nesse momento, foi só na raça mesmo. E toquei aí até 2006, 2007. Não profissionalmente, era entretenimento pessoal, que no momento que passou a ficar sério eu abandonei. O que é que dizia o capitão? O velho capitão falava isso, falava o que do filho dele ser músico? Lembrando que o filho dele estudava no colégio militar. Isso quer dizer que, provavelmente, ele teria uma carreira militar como o pai. Não, ele falava, cara, isso aí não vai dar futuro. Isso aí, música tem que ser hobby. Fazer um futuro na arte é muito complicado. Bom, nessa parte eu acho que ele não mentiu, né? Não, o meu também falava a mesma coisa. Fazer um futuro na arte é complicado, você tá maluco, não sei o quê. Mas ele sempre falou um negócio interessante que eu acho que, para quem é músico, artista, vale o ensinamento, né? Tudo você tem que tirar o ensinamento. Ele falou assim, cara, e qual é o diferencial da sua música? O que você está fazendo de diferente, que está todo mundo fazendo, que você vai fazer de diferente? Você vai botar uma sanfona no rock? Você vai... O que é que você vai pegar de diferente, misturar algum estilo com outro para criar algo novo, para você de fato fazer sucesso? Que eu acho que a pegada é essa. E eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça, não consegui fazer, de fato, né? Eu era mais ou menos... Eu era bom músico e eu era uma máquina de xerox. O cara chegava pra mim e falava assim, cara, eu tô precisando de um guitarrista. Meu guitarrista quebrou a mão, abandonou a banda, qualquer coisa, eu tô precisando de um guitarrista pra tocar essas 25 músicas aqui sexta-feira. Tem condição? Eu falei, cara, grava o CD, me dá que vai estar pronto lá na hora. E a gente vai ensaiar? Eu falei, não precisa ensaiar não. Vai sair igual tá no CD. Tá, eu fazia, então eu era máquina de xerox. Eu era, sei lá, eu pagava, eu ia lá, tirava as músicas e tocava. Então a minha formação foi essa, nunca deixei de tocar. Tem os instrumentos. O mais engraçado é que o instrumento é caro, né? Quanto mais você vai melhorando, você vai querendo um instrumento bom, facilita a sua vida, né? Tocar com instrumento bom, o som sai. Bom, quem é músico entende. E aí, quando eu consegui, eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava e investia nos meus equipamentos, guitarra, amplificador, pedal de efeito e tudo mais. Quando eu consegui comprar tudo, foi quando eu parei. No dia que eu terminei de comprar o último negócio que faltava, assim, ali, a taxinha para botar no negócio, acabou. Aí eu parei de tocar. Mas por que parou, assim? O que foi que levou você a dizer, não, eu vou por outro caminho? Esse é um caminho que eu não... Na verdade, eu trabalhava, né, já com um hotel paralelo e tocava na noite. Aí foi ficando cansativo e foi deixando de ser divertido. Porque no início era uma banda de amigos e tudo mais, a gente tocava e era engraçado e tocava nos cantos, aí tinha a galera que acompanhava a gente, aí tomava cerveja, fazia festa, não sei o quê, e começou a ficar profissional. Chegou um momento que eu tinha um cara que afinava a guitarra para mim, ele montava o meu equipamento, aí a gente contratou uma van na época para buscar a gente em casa, começou a ficar um esquema de banda direitinho, né? E aí foi perdendo a graça. Eu tinha pouco contato com os músicos mesmo, todo mundo tocava bem.
e sabia o que fazer, então não tinha ensaio, não tinha aquele contato, foi ficando chato, foi ficando sem sal. Aí foi um momento que eu falei assim, cara, tá todo mundo com essa mesma... Tem que tomar a minha decisão. Tem que tomar a minha decisão. Eu passo o dia trabalhando, aí chego num canto, começa a tocar meia-noite para terminar 3 horas da manhã, às vezes tenho que esperar terminar a outra banda que vai se apresentar, porque tá tocando no meu equipamento. Aí chegava em casa 4 horas, para ter que começar no trabalho 6 horas, já fui começando a cansar e em algum momento eu tive que tomar essa decisão, né? Mas... E aí você, nessa época que você começa a trabalhar aqui no Hotel do Capitão? Eu trabalhava paralelamente no hotel e tinha essa vida dupla, né? Trabalhava assim de dia no hotel, tocava à noite, sempre às quintas, sextas e sábados. Quando eu parei de tocar aqui, eu descobri que podia ter um sábado à noite assistir aí o Super Cine, o Serginho Grossman, qualquer coisa. Eu falei, cara, que diferente, né? Existe vida além disso. Existe vida além disso. Porque assim, eu sempre tinha que ir no cinema na segunda, nunca pude acompanhar outros amigos. Ah, vamos na festa. Não posso, vou tocar. Não posso, vou tocar. Como a vida da gente, vida de bailarina. Não posso, que eu tenho que ensaiar. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu imagino, vamos comer uma pizza. Não posso, que eu não posso engordar, não posso não sei o quê. Pouca gente tem essa ideia de artista. Acha que a vida de artista é uma vida desregrada, que é uma vida de glamour. Nada. É uma luta. É uma luta constante. Ou que eu carreguei de equipamento, até chegar nesse nível de ter uma pessoa aí foi melhorando o cachê, né? Aí, como a gente também não era pão duro, falei, vamos pagar uma pessoa para carregar nossos equipamentos. O que a gente tem de pior aqui? Aí o cara do baixo, que a caixa do baixo é imensa, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus, paga alguém para carregar minhas coisas, o baterista também. Não, vamos pagar, é o famoso bigu, né? O nome chique é hold. Vamos pagar um hold aí, 2 holds para carregar as coisas pra gente afinar. E aí foi que eu fui parando. Aí fiquei com o equipamento guardado, mas sempre tem um violão no sofá lá de casa, sempre. Eu quero te dizer, Ângela, que a primeira vez que eu te vi tocar, eu fiquei tão surpreso, porque eu não conhecia essa história. Eu estou conhecendo essa história agora. Eu sabia que você tinha estudado música, mas eu achava que era completamente um hobby apenas. Foi mais sério. Foi. Mas eu me surpreendi com a qualidade da tua música, sabe? Assim, poxa, esse cara é um cara bom, é um bom músico. Por que não fez uma carreira de música? Mas aí você veio para Paracuru. Isso é que ano? Eu vim para Paracuru em 99, né? Foi no ano de inauguração do hotel. Meus pais passaram um ano construindo o hotel, eu morando em Fortaleza, estudando no colégio militar daqui, começando nessa história de tocar na noite, e aí comecei a trabalhar no hotel 2001, 2002, 2003, 2004, e aí comecei a crescer dentro da cidade, aqui em Paracuru, que querendo ou não, você começa a ficar conhecido, né? Está no comércio de um, faz a compra ali, está no banco, conhece outro comerciante, vai trocando ideia, a cidade ela vai lhe absorvendo, né? Como filho dela. Ela vai, fulano, senta aqui e tal. Aí você começa a viver a vida da cidade. Eu acho que foi dessa forma que as pessoas foram me absorvendo, né? E pelo fato do meu pai ser daqui também, muito conhecido. Aí tu o filho do Bodete, não sei o que e tal. E aí eu sempre, não diria que eu sou introspecto, mas sempre fui mais fechado e tal, porque eu vivo de uma maneira muito simples, né? Eu sou um cara mais, por ser envolvido com a arte, eu acho que eu sou um cara mais fechado e assim, eu tenho uma percepção diferente. Quando eu assisto o filme, tem a história todinha do filme, mas tem uma cena que me toca, que me pega, que eu volto o filme e assisto de novo. Às vezes é como o cara contracenou, ou como o diretor conduziu a coisa lá, mas eu tenho essa pegada, sabe? Eu escuto a mesma música 20 vezes para tentar saber o que o cara tá fazendo. Minha esposa acha chato. Para de escutar essa música aí direto, tá vendo direto? Eu falei, cara, mas é porque tem um negócio ali que eu quero saber como é que o cara faz. Releio os mesmos livros. Ela falou, você já leu esse livro? Eu falei, cara, mas qual é o problema? Deixa eu ler de novo. Entendeu? Alguma coisa tem a mais nessa porque assim, eu fico sempre preocupado. O que eu acho mais interessante na arte, na música, na dança, na literatura, não é o fato da execução, mesmo eu sendo essa máquina de xerox musical, mas é o fato da criação. É como o cara teve essa ideia, meu irmão. Aí... E a música, como ela é infinita, eu tô sempre buscando coisas lá atrás, né? Porque para frente está complicado. A gente está passando um processo musical hoje que é muito simplório. É uma batida, tum, tá. Cara, aí Mozart, sei lá, 1600, como é que essa galera de 1500, 1600 criava umas coisas que eu fico escutando hoje e falei assim, cara,
Impressionante. É impressionante. Como é que esses caras faziam isso, meu irmão? Onde é que estava a cabeça desses caras? O que tinha nesse vinho aí? O que é que eles comiam? O que eles comiam aí, irmão? Aí eu... Porque quando você escuta Tchaikovsky, eu como bailarino lá no Teatro Municipal, era uma diferença brutal na minha dança. Assim, uma coisa era dançar de Delibes, esses compositores que trabalhavam numa faixa de compor para balé. No dia que eu dancei Tchaikovsky, amigo, nunca mais eu ouvi de outro jeito, porque o som te faz contrações musculares, arrepia, que é diferente, que é de outro sentido. A arte ela provoca duas reações em mim muito, muito simples. Assim, ou eu começo a rir, igual um idiota, fico rindo, assim, sem parar, né? Ou eu choro. É muito difícil eu chorar, pessoal. Assim, como eu sou um cara fechadão e tal, né? Mas é muito difícil eu chorar. Tem algumas músicas que se botar é um problema, né? A gente está querendo trazer uma orquestra aqui que eu perguntei para o maestro, eu falei, cara, vocês vão tocar alguma peça clássica? Aí ele falou, a gente está querendo tocar essa, aí passou batida que não, aqui me faz chorar. Aí eu falei assim, graças a Deus, já não vou passar vergonha. Aí eu também tenho, acho que eu não, tem uma que complica, cara, fez a primeira nota, eu falei assim, o negócio bateu lá, vai dar errado. E no lance do músico mesmo, que eu sempre falo da música porque é a minha arte, quando eu vejo um cara que toca muito bem, executa muito bem, é o famoso tirar o som. Às vezes o cara não é um virtuoso, mas o cara consegue tirar um som, eu começo a rir. Eu começo a rir demais. Porque a sensação que eu tenho é assim, como é que esse desgraçado consegue fazer isso com tanta maestria? E aí não é uma inveja, é uma admiração. Aí eu fico olhando assim com cara de idiota e começo a rir. A gente que é artista, assim, eu acho que essas questões o público não percebe da forma como a gente percebe. Essa questão de rir, de chorar, por nenhum motivo, que é para rir ou para chorar, que aquela obra nos provoca, eu acho que o público, não sei se... Acho que é só quem tem alma. É só quem tem o dia a dia daquela, né, do fazer a arte que dá isso. Porque assim, tem vezes que eu saio do teatro, eu saía do teatro, aos prantos, morrendo de vergonha. Por que eu estou chorando? Nem era uma peça para chorar, mas... Entendeu? É como toca você. É como toca você. É aquilo que passa, né, do palco para o público. Como passa aquela... Eu fico imaginando, eu sempre paro para imaginar se... Cara, o cara que fez isso, ele imaginou que esse momento era para dar esse toque ou foi sem querer? Né? Eu sempre passo... Tem um escritor russo que faz uma análise sobre a arte, que ele acha que não, que é tudo matemática. Tinha que ser russo mesmo, os caras é tudo louco. Que ele acha que é tudo matemática, uma questão matemática. Você junta 3,5 mais 4,2, vai dar num ponto que vai acontecer alguma coisa. Eu não concordo muito, não. Eu prefiro acho acreditar que tem uma inspiração, que tem uma coisa de arte ali, que você sabe que aquele toque, daquele jeito, daquela forma, ele te causa aquela emoção. Eu acredito. Tem uma centelhazinha divina nesse toque aí, para emocionar você. Nessa época, você já tinha planos para ser o pai da Laura? Não, até hoje eu não tenho. Por quê? Ela tem 10 anos e eu olho para ela e falo assim, se não tivesse acontecido, eu não estava aqui. Porque eu achei que eu não... ninguém está preparado para ser pai, de certa forma, ou ser mãe. A mulher pode até ter o desejo natural dela, né? O homem também, mas é complicado, né? Eu sempre fui inseguro, assim, cara, eu não tomo conta nem de mim direito, tu acha que eu vou tomar conta de uma criança, constituir família e tal. Mas a Laura aconteceu e a Laura é um barato, ela é uma figura. Você acha que aprendeu com ela? Aprendi bastante, aprendo e cada dia que passa eu vou aprendendo mais, né? Porque assim, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais observador, né? Aí eu fico olhando o comportamento dela, uma criança de 10 anos, aí tem muito para ensinar. E ela é colada comigo, né? Gosta de estar pertinho e tem a mesma pegada. Gosta de ver filme, gosta de ficar quieta, trancada no quarto dela, gosta de pintura, gosta de música. Estava ensinando ela, tentei passar violão para ela, guitarra, cavaquinho, e ela não pegou esse lance das cordas. Mas ela se interessou num piano, né? Num teclado velho que eu liguei, aí fui fazer uma firula lá. Ela achou interessante, ela falou,
Aí foi lá na mãozinha dela lá e fez o movimento, as notas e tudo mais. Falei, tem futuro. Aí, moral da história, eu tinha que pegar a música no violão, que é meu instrumento natural e tal, passar para o teclado para ensinar para ela. E ela foi aprendendo direitinho, até um dia que ela estava tocando uma música, eu simplesmente fui lá, peguei o violão e comecei a tocar junto. Até então ela não tinha na cabeça dela que duas pessoas podiam tocar junto a mesma música. Ela olhou para trás numa velocidade e falou assim, o que você está tocando? A mesma música que eu estou tocando? Eu falei, você está tocando no teclado aí, eu estou tocando violão ali. Caraca, pai, duas pessoas estão juntas. Eu falei, o nome disso é banda. Enfim, orquestra. Parceria. Tem um negócio muito para frente aí que você vai aprender. Mas até então, você vê uma coisa tão simples, bem ingênua, e ela não tinha se tocado. Né? E pra gente é um negócio óbvio, às vezes pra criança é uma transformação. Eu acho que é esse o papel da arte, professor. Esse papel da arte. A gente estava num evento aqui um dia desse, que teve do circo, e tem um rapaz que ele tem a Dona Zefinha, lá de Itapipoca, que é o Orlângelo. Aí, 20 anos depois, eu estou sentado aqui como secretário do lado dele no evento do circo. Aí eu falei assim, tu acha que a arte toca alguém, Orlângelo? Acho que sim, cara. Olha essa plateia maravilhosa do circo. Eu falei assim, há 20 anos atrás vocês estiveram aqui como Dona Zefinha e tinha 5 pessoas na praça. Foi o Lúcio Damasceno que deu um jeito de trazer vocês, que o Lúcio se amarrava em cultura e gostava do trabalho de vocês. Trouxe vocês para a praça e eu vi um show da Dona Zefinha com 5 pessoas na praça, eu era um desses 5. E eu vi o cara tocando a rabeca, que é um violino deitado de uma forma diferente, o cara pintado, um negócio bem... E ali eu peguei uma sonoridade diferente para minha música, e aquilo ali virou uma chave na minha cabeça também relacionada à cultura nordestina, entendeu? Cara, isso tem 20 anos e eu não esqueço até hoje. Aí ele olhou assim e falou, cara, você estava naquele show? Eu lembro daquele show. Tinha 5 pessoas mesmo, não eram 5 não, eram 7. Aí eu falei, cara, pois é, eu tava lá. Ele, cara, como é que você consegue lembrar de um negócio desse 20 anos depois? Eu falei, porque foi marcante, cara. Foi marcante. Então a arte tem esse poder. Por isso que a gente tem que estar apresentando o espetáculo, orquestra, dança, show, música, arte. Porque em algum momento vai fazer a diferença na vida de alguém. Vai fazer. Eu quero te dizer que a Laura tem muito talento para dança. Claro que a escolha de ser bailarina vai ser dela. Ela é aluna aqui da escola de dança e que, assim, olhando, observando a postura dela diante disso tudo, desse aprendizado, a gente consegue perceber aquelas crianças que têm dentro delas esse, que a gente chama de talento, né? Mas outras pessoas chamam de outra coisa. E que eu fico feliz de ser a Laura, porque eu sou teu amigo, gosto de você, gosto da sua esposa. Tendo a Laura aqui nessa escola, eu acho que é uma maneira também de ter essa tradição familiar. Você um artista, pai de um artista. Porque mesmo que ela não siga o caminho, a arte não é você ser profissional ou não. A arte está dentro da gente e a gente vai ser artista a vida inteira, mesmo que não faça, que não ocupe. Concordo totalmente. Isso, não ocupe isso. Você vai ser sempre artista. Mas quando é que esse artista se transforma em político? Como é que é essa transição? Você acha que eu sou político? Eu acho que não, mas assim, você ocupa um lugar político. Você ocupa um lugar as atitudes que eu tomo, as coisas que eu falo para ser político. Acho que foi através do trabalho que a gente desenvolve no turismo da cidade e tudo mais. E aí, acho que não teve um apoio que as pessoas falam, seu pai é político, você foi, tem isso a ver. Não, acho que foi como eu me tornei músico também. Porque assim, meu pai não toca, minha mãe não toca, meus avós, nenhum deles tocavam. Eu queria saber, eu falei, pai, me diga uma coisa, de onde é que eu puxo essa veia musical? Aí ele falou, do tio Mário Rola, irmão do Pichuna, que é o mestre Mário Pichuna. Rola é da tua família? É, sim. Olha, eu não sabia disso. É, sim. Assisti muito quando era criança. Ele tocava sanfona, era um sanfoneiro maravilhoso. Era assim, olhando com o olhar de criança, hoje, nossa, ele era maravilhoso, assim, porque não é só você puxar aquele fole e apertar a tecla, é a emoção que aquilo causa. Tirar o som. E eu me lembro que eu ficava em casa, Ângelo, que morava em frente à praça, e tinha o parque de diversões, e ele tocava no parque. Nossa, quando ele começava a tocar, eu era uma bala pra praça, entendeu? Então, assistiu o Mário Rola. Bacana. A parte da história que a gente não sabe, né? Bacana. Pô, legal. Aí, assim, eu sempre trabalhei muito, professor.
eu acordo cedo, começo cedo, 5 horas eu estou de pé, já trabalhando. E trabalho até tarde, 8, 9 horas da noite, todos os dias da semana. Eu tenho esse comportamento há muito tempo, porque meu pai foi escroto, né? Escroto mesmo. Ou vai ou vai. Ou vai ou vai. E aí, cara, assim, nunca me tratou como um benefício. Não, filho, isso aqui, eu fiz um hotel, vai ser seu. Cara, eu fui garçom, eu fui recepcionista, eu fui porteiro, eu fui ajudante de caminhão, eu passei por todos os setores, que acho que hoje eu enxergo que era para aprender a dar valor e entender de todos os processos de dentro da empresa, né? Que é uma atitude brilhante para um pai que gosta de um filho, e que é um filho único, né? Porque até esse tempo você era único, você tem um irmão agora menor. Que é brilhante, assim, do cara, capitão. Eu fui criado na pancada mesmo, na pancada que eu digo assim, na luta mesmo. O mais fácil é você tratar, né? Eu posso tratar meu filho, fazer meu filho ter aquilo que eu não tive. Brilhante, capitão. Não, ele é complicado. Se fosse minha mãe, tinha me estragado. Eu falo, se fosse você, tinha me estragado. Ele que botou no lugar. E aí, cara, eu fui trabalhando, aí, como eu falei, a cidade vai te absorvendo, você vai trabalhando, vendo, falando com um, com outro e tal. E aí eu recebi um convite do prefeito Sidney, na época. Ele ganhou e eu não tinha proximidade com ele, mas encontrava com ele no banco, ele pagando os boletos dele, eu pagando o meu, conversando de empresa e o turismo daqui, tal. E a gente conseguia botar a gente no hotel todo final de semana, ônibus de turismo. Acho que foi isso que o cara falou, se o cara consegue desenvolver lado de lá da cidade, que tem eles, 2 barracas de praia e tudo mais, porque resolveu apostar em mim, na verdade. Eu acho que tem que ser alguém do ramo, né? A cultura tem que ter alguém do ramo, o turismo tem que ser alguém do ramo e tudo mais. E aí fez o convite para entrar na secretaria, que era Turismo, Cultura e Meio Ambiente. E aí, ao entrar, a primeira coisa que eu procurei aqui, né, para quem não sabe, em primeira mão, foi o professor Flávio. Foi nessa época que a gente se conheceu. Foi nessa época que a gente se conheceu. Eu falei, cara, se tem alguma coisa que tem referência de cultura na cidade, são 2 equipamentos. Ou é a escola de dança, ou é a banda de música, que não era nem institucionalizada, né? Ela era um projeto que acho que a Secretaria de Educação ajudava e tudo mais. E uma das promessas de campanha lá do Sidney na época era fundar a banda de música mesmo, fazer lá o cargo do maestro, dar bolsa para os alunos e tudo mais. E a escola de dança. Aí eu fui atrás procurar saber, conversar com o professor Flávio, professor, eu vou estar entrando aqui para ser o próximo secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, e eu acho que a escola tem que ter vocês são a referência da cultura, né? A banda vai ser contemplada com a criação mesmo da banda, e aí a escola não pode estar de fora. Eu quero que você me indique uma pessoa que é muita audácia minha, né? Eu já acho uma audácia estar conversando com o senhor e tudo mais, mas quem o senhor indica? Aí o senhor falou, procura um cabeludo lá, que ele trabalha comigo, que é o Alex, aí trouxe o Alex para trabalhar comigo. Cara, e foi ali, professor, que eu comecei a entender a sistemática do sistema cultural, como funciona a política de editais, como a cultura de dinâmica da cultura. A dinâmica, que é um instrumento complexo, difícil, árduo viver de cultura no país. Né? Se não tiver os incentivos e nada, se for depender do cachê ou só de apresentações, o artista não sobrevive. Porque né? a dinâmica da cultura, o resultante, né, dessa dinâmica, ele não é esse financeiro, esse monetário, né, dessa visão que a gente tem capitalista. Ele vem de outra forma, ele vem de outra maneira. Se você faz um show na praça e aí essa pessoa se desloca lá da lagoa até a praça e ela passa num determinado lugar e compra um bombom, isso já se conta como uma dinâmica da economia criativa. E é raro a pessoa, o político, as pessoas geralmente da política, que conseguem entender isso e conseguem entender da nossa forma. Eu acho que nós nos tornamos amigos porque eu vi que você entendia. Né? E assim, esse período eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa de cultura. A escola de dança conseguiu fazer muita coisa graças a esse seu entendimento, a essa sua vontade de querer rodar essa roda da cultura, né, da música, da dança, que a cidade tinha à disposição para a arte. E aquele sentimento de pai, né? Porque você estando como secretário com a caneta na mão,
sentimento de pai que eu digo assim, nossa, eu sofri isso aqui, meu irmão, para aprender. Eu não quero que o cara sofra o mesmo que eu sofri. Né? Eu quero que ele dê uma penada ali para ele conseguir as coisas, mas a gente pode amenizar o sofrimento dando condição de equipamento, de qualidade, pode ser um transporte, às vezes é uma caixa de som boa, às vezes é uma sapatilha, às vezes é enfim, uma estrutura mínima para a cultura funcionar. Mas foi nessa época aí que aí a companhia estava ensaiando um balé, o que chamou a atenção foi bem no início, ensaiando um balé chamado Parabá. E eu acompanhei a criação do balé e tal. Aliás, você acompanhou e eu não. Eu estava em Cuba nessa época. Verdade. E eu acompanhei essa criação e ali para mim foi uma formação grande, porque eu vi o trabalho do coreógrafo ensinando aqui. Eu vinha querendo, né, me enturmar e tal, e ficar por dentro de como a coisa funcionava. Eu vinha assistir os ensaios aqui na escola. Então eu via lá o Laírton, Alex, o Anderson, Joab. Não, Joab não estava nessa época, era Miliane, Rochelle. E eles no ensaio, e o pau cantava e dava errado, e vinha, e os caras tomavam esporro. E aí eu acompanhei ensaio, até que chegou a estreia. Aí eu assisti lá o balé, bacana, e depois eu assisti umas 8 vezes. A gente brincava e dizia assim, se alguém ficar doente, o Ângelo sabe. Eu sei o figurino, sei o que cada um faz em cada pedacinho ali, mas pela concepção, pelo que eu entendi do que era toda essa criação, ver a execução, saber como foi a formação, aí eu ainda me apaixonei mais ainda, né? A gente ficou muito surpreso numa passagem da gente, que uma vez a gente foi se apresentar lá no Cariri. Crato e Juazeiro. Crato e Juazeiro, um projeto, acho que do Banco do Nordeste, talvez. E aí você estava lá para nos assistir, para nos acompanhar. E eu achei aquilo tão bacana, Ângelo, assim, não sei se eu cheguei a te agradecer isso, mas para a gente foi Eu acho que nós artistas, nós não precisamos muito. Às vezes a gente sabe trabalhar com recursos mínimos, quase sem recursos, mas a gente não consegue trabalhar sem reconhecimento. Eu acho que faz parte do fazer arte, porque a gente faz aquilo para agradar os outros. Com certeza. E aí quando você percebe que tem alguém que se deslocou para tão longe, para de alguma forma estar ali perto, né, daquele grupo que é da sua cidade, que é um grupo independente, não havia nenhuma necessidade do secretário de Cultura da cidade estar presente naquele lugar. No entanto, você esteve lá. Eu fui como plateia mesmo. Foi como plateia, você quis estar perto, né? Você quis estar junto. Para a gente passou como se a gente fosse um mimo, aquilo fosse um mimo que você estava fazendo a um grupo do seu lugar. Aquilo foi muito importante para a gente, assim, quero te dizer isso. Que eu acho que naquele momento acho que nos aproximou muito, a companhia de dança e você. Eu fiz muita amizade ali, aliás, todos os meninos, né, Dudu também. Eu comecei a me sentir parte do processo também, tanto que em uma dessas apresentações o palco ficou bem próximo a um poste, a luz estava acesa, eu falei, Dudu, vamos achar alguém para desligar essa luz aqui para não atrapalhar, cara, que naquela parte que vai descer ali aquela iluminação, não sei, vai atrapalhar. O Dudu, não, cara, vamos chamar ninguém, vamos sentir a parte do processo. E eu criei um carinho especial pelos meninos, e a partir daquele momento eu falei assim, cara, agora lascou, o que tiver da dança aí nós vamos botar para andar. E aí, mas a gente sempre conversou muito, né? Tomamos algumas cervejas aí por aí, que acho que foi de onde surgiram as melhores ideias. De conversas. Foi. Fizemos bastante isso. Foi. A ideia mais maluca que o professor teve, que eu posso revelar aqui, foi que ele falou assim, Ângelo, eu tô lá em Cabo Verde, e lá tem um balé nacional, e eles estão querendo... o balé a gente está querendo veicular o balé, e aí já pensou essa galera de Cabo Verde aqui na praça, esse intercâmbio? E aí uma cerveja, 2 cervejas, eu falei, conte-me mais sobre o pessoal lá de Cabo Verde. Não, cara, eu consigo as passagens. Se você garantir a hospedagem deles aqui, a estrutura da apresentação, eu falei, manda a galera de Cabo Verde para cá, e assim, acho que foi um marco ali pra gente. Quero te confessar que no dia que eu disse que eu consegui as passagens, eu não sabia que eu podia conseguir as passagens. Mas eu tinha uma impressão que o ministro Mário Lúcio ele iria gostar da ideia. Primeiro que assim, ele tem mesmo ele nunca tem vindo aqui em Paracuru, ele me deve até hoje essa visita,
mas ele já tinha um carinho por essa cidade por causa da escola. Não sei se você sabe, em Cabo Verde foi feita uma escola de dança baseada, inspirada na nossa escola. E isso ele achou sozinho. Um dia eu cheguei a perguntar para ele e disse: ministro, o que é que levou o senhor a nos trazer para Cabo Verde? Ele disse: eu queria um lugar que ensinasse dança seriamente, que fizesse os bailarinos de Cabo Verde serem artistas técnicos, mas que não conseguisse mexer naquilo que a gente tem de muito belo, que é o nosso jeito de dançar. E eu descobri que vocês fazem isso com a tecnologia do balé, que vocês se apropriam da técnica do balé, mas vocês não querem saber da cultura europeia que vestiu aquela técnica durante 400 anos. A partir do que eu descobri isso, eu disse: nunca mais quis olhar para lugar nenhum, eu só queria olhar para vocês. E assim, é visão diferenciada. Né? Tanto que éramos nós, aqui da Escola de Dança de Paracuru, e a Escola Superior de Dança de Lisboa, que nunca fez nada. Eles mandavam 2 bailarinos, como nós aqui mandávamos 5, para fazer o elenco do Cabo Verde Balé, e eles mandavam 2, mas somente. Eles nunca interferiram na criação do balé, na criação da escola. Isso tudo nós fizemos, assim. E não só eu, ele cansou de chamar o Aleph e o Romário, que ele gostava muito dos 2. Levava os 2 para tomar um vinho e voltavam cheios de ideias, que eu achava maravilhoso. Acho que essa metodologia é infalível. Agora eu fico tranquilo no coração quando o senhor disse que não tinha certeza nenhuma das passagens, que agora eu posso revelar também que eu não tinha certeza nenhuma da estrutura que eu ia colocar na praça. Amaram. Eu vou te dizer, assim, de todas as viagens que a gente fez, que a gente viajou por todas as ilhas, viagem internacional do Cabo Verde Balé só veio para cá, porque a companhia acabou com o novo governo, mas eles não esquecem. Até hoje, quando eu converso com eles, eles não esquecem. Primeiro, você separou toda uma pousada, que era uma pousada gracinha, super graciosa, só para eles. Eles ficaram aqui uma semana, porque só existiam voos uma vez por semana. E foi maravilhoso, assim. Eu acho que aquilo ali deu àquela companhia uma força que eles também precisavam ter, Ângelo. Isso é bacana. Bacana, muito bacana. E assim, dá mais uma chancela para a escola e para a companhia de dança de Paracuru, né? Porque você está fazendo um trabalho internacional. Sem contar também que, para mim, o fator mais assim, acho que outro marco é que foi na Copa do Mundo 2014, eu preparando aqui a apresentar os Jogos do Brasil na praça com telão, e vocês indo para Paris dançar na Copa do Mundo lá, foi um negócio bem bacana. E você ficou na torcida por nós? Foi, cara, e fazia videochamada. Eu não podia ir. Nessa época, assim, o que é que você fez, assim, na cultura que você diz assim: poxa, isso aí foi uma coisa legal. Eu sei que foram várias, assim, você fez várias coisas nesse primeiro mandato, como você está fazendo agora, que foram legais pela cidade. Mas, assim, o que você destacaria? Eu acho que pegar uma pessoa da escola de dança, formado pela escola, da companhia de dança, e colocar no poder público, num cargo de chefia, de diretoria, eu acho que isso foi um marco. Porque dali para trás, ou o cara é da cultura ou não é. Você deixa a secretaria deixar de ser o primo do prefeito, o colega do não sei o quê. Não é um cargo de cabide de emprego. A pessoa começa a interpretar de uma forma séria, de uma forma profissional. Mas esse é um perfil que eu via na tua gestão, porque não só o Alex, mas tem aquele outro menino de óculos, o Ayrton, né? Você investiu, você ensinou, você fez com que eles aprendessem, porque assim, muitas coisas não somos nós que temos que ensinar, você tem que despertar nessas pessoas também a vontade de querer aprender. E foram 2 profissionais que olhavam e disseram assim: poxa, está integrado, né? Está num lugar, é uma equipe que faz, não, que as coisas davam certo. Funciona bem. O Alex hoje é secretário de Cultura e Turismo de Aratuba, e o Ayrton hoje ele é responsável por ele fazia arte, né? Porque a internet era só mato, o Facebook era só mato, pouca gente acessava e tal, ele já fazia os cards, hoje que qualquer um faz, mas na época ele fazia aquilo, eu achava aquilo fantástico, ele era designer, né? E hoje ele tem uma equipe de design que trabalha lá na agência, que ele trabalha, ele coordena isso, e ele estava no Dragão Fashion Week, Fortal, ele que faz as coberturas, virou um bom fotógrafo,
Né? Então, assim, foi a formação que começou aqui. E apostar, acho que tem que apostar nas pessoas. Todo mundo tem um potencial. Eu acho que você tem que sempre lapidar o diamante, né? É a história que o senhor falou assim, você é um bom músico. Eu treinei para chegar lá, mas eu tinha uma certa aptidão. A minha admiração da escola de dança, linkar aqui os assuntos, é porque rico, pobre, preto, branco, gordo, magro, vai ter que fazer audição, porque é da pessoa, né? Se ela tem aptidão para fazer. Eu vou falar esse discurso que eu falo aqui e que às vezes as pessoas não compreendem, mas, por exemplo, a gente tem que dar oportunidade para a criança, todas elas tocarem um violão, certo? E quem tiver aptidão tem que continuar. Quem não tiver, a gente tem que ser honesto e dizer assim, cara, não dá isso. Vamos para outra arte, vamos para o esporte, vamos jogar bola, porque senão a gente vai estar mentindo para aquela pessoa e daqui a 20 anos é que ela vai descobrir, ela vai botar a culpa em você. Pô, não falaram para mim a verdade lá atrás. O cara tá lá, o garoto lá, humilde, está tocando violão, ruim demais. Aí termina a apresentação, todo mundo aplaude. Cara, eu não. Honestamente, eu não. Por quê? Porque ele não tocou bem. Aí se eu for com pena, assim, eu vou aplaudir porque ele não tem condição. Mas ele fez uma péssima apresentação, eu vou estar mentindo. E criando uma ilusão imensa na cabeça daquela criança. Pô, eu vou estar destruindo o futuro daquele ser humano. Então eu prefiro... Não, cara, não acho que é por aí. Eu acho que você não deve desistir, deve tentar, quem sabe outra coisa, tentar moldar ele de outra forma, mas dizer, não, você está indo muito bem, vai lá, garoto, você tem um futuro promissor. Mentira, cara, não pode fazer isso. A gente tem que ter essa sinceridade. Mas, Ângelo, você hoje está no governo BEM. Qual é a diferença daquele tempo, que era um tempo político diferente? A gente vivia uma outra realidade política, social, econômica, inclusive, para agora? Tá, professor, tem tanta diferença entre na esfera municipal, na esfera federal. Na época que a gente entrou, a gente estava pegando os últimos anos aí de PT, de dinheiro, de edital, de programa de aceleração do crescimento, que eu lembro do PAC, era maquinário, era projeto, era Petrobras. Aí em 2014 teve a história da crise, que aí foi onde que deu uma parada em todas as prefeituras de cidade pequena. A gente teve um baque na economia do município, e aí mudança de governo, cai a Dilma, aí entra o Temer, é golpe, não é golpe, não sei o que, impeachment, Bolsonaro, mistura tudo, e aí ficou uma situação muito incerta, 2 anos de pandemia. Então assim, a gente está passando por um recomeço total. Que as pessoas precisam entender, né? Que é um recomeço de uma vida. Muito complexo, é uma coisa muito complexa, mexeu com todo mundo. A gente no Brasil ainda estava numa situação política bem complexa, uma polarização. Hoje você não pode falar mais nada, tem que ter muito cuidado de se expressar nas redes sociais, né? É chato. A rede social hoje é chato. De compensação, assim, eu vejo o teu trabalho com um viés, assim, bastante... se destaca bastante, mesmo com todas essas questões. Você vê que hoje a gente tem uma beira-mar, que aliás foi você quem brigou por ela, porque assim, você começou esse programa dizendo que você não tinha um perfil de político. E é uma das coisas que eu mais admiro em você, não ter esse perfil de querer agradar ou dissimular ou mentir para as pessoas dizendo que vai acontecer, não vai acontecer. Você é direto dizendo, e chega e diz o que você pensa e o que você faz, e eu acho isso bárbaro. Eu queria muito que todos os políticos tivessem essa atitude, que eu acho que aí a gente passaria a acreditar mais neles, entendeu? Mas assim, você brigou pela beira-mar, eu acompanhei a tua briga, às 4 horas da manhã, lá tentando absorver um terreno que é da cidade e que era tomado por pessoas que se achavam donos. Nesse segundo mandato você está revestindo ela de novo, refazendo ela de novo. E assim, vejo pessoas que vieram para essa escola e que conheceram aquele espaço e que ficam encantadas. Semana passada tem um coreógrafo que veio de Nantes, na França. Ele é brasileiro, mora na França. Ele estava apaixonado, querendo dizer assim, Flávio, eu pago a minha passagem, você não precisa me pagar cachê, eu só quero passar 15 dias nessa praia. Ele quer coreografar e aproveitar e tirar umas férias. Isso. Mas aí é mais um pro currículo da escola, porque quantos já passaram? Né? Yeah. Cara, e assim, é outra coisa que eu acho, assim, o currículo da escola, não é que a escola tenha conseguido muita gente boa pro currículo dela.
É a escola que está no currículo de muita gente boa, entendeu? O cara fala assim, não, eu coreografei para Paracuru de dança. Cara, é pesado, né? O Henrique Rochelli, que é um crítico de arte de São Paulo, que é hoje talvez o mais respeitado crítico brasileiro. E ele deu uma entrevista, ele veio aqui, deu uma entrevista na Mar Azul. E o Helder perguntou, o que é que faz essa escola ser diferente? Uma constelação de coreógrafos. Mas é verdade. O lance da cidade, professor, é porque, assim, o mais complexo não é o que fazer. Qualquer um, em sã consciência, sabe chegar num local que está tendo um problema e fala, não, aqui se a gente pegar essa beira-mar, tirar esse pessoal aqui, esses trailers que não estão legais, trocar a iluminação, ajeitar a areia, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aí qualquer um tem a condição de fazer. Analisar o que precisa ser feito. Mas o mais complicado respondendo não é o que, é como. Né? Como fazer. Porque na hora que você chega na pergunta, na hora de responder o como, você fala assim, tem que tirar aquele trailer. Ok, como? Beleza, você vai lá, fala pro cara que ele tem que sair. Não, mas ele é bruto, ele não vai querer sair. E aí, como é que eu faço? Aí você arruma uma confusão. Chama a polícia, tira o cara, ele tá na razão dele. Não, então tem que tirar, pô. Não tem conversa. É público, é um bem público. 2 mais 2, 4 aqui, não tem o que Não pode ser de discutir. uma pessoa só. Sim. E se ele não quiser sair? Aí a gente vai tirar ele. Na tora, na força, na marra. Se não tiver acordo. Mas assim, eu tô lá para resolver esse tipo de problema, né? E aí, como essa situação da beira-mar, aconteceram várias já. A diferença é que nesse mandato agora, né, eu tenho a experiência ao meu lado de já ter passado por um mandato, né, de saber o quão nocivo o meio político é, né, de estar ali no meio de todo esse veneno que tem mesmo. Às vezes não é o cara que é contra você, que ele está torcendo contra você, não, porque isso aí é um comportamento natural. Você vence uma eleição, está trabalhando ali, estou trabalhando com um prefeito bem, beleza? Aí o cara que tem raiva de você não é o que está lá que você ganhou a eleição, não. Às vezes é do próprio grupo político mesmo. O cara fala assim, o cara está acertando e eu estou com raiva. Então esse veneno do meio da política, essa é a pior coisa. Mas aí eu estou vacinado, né? Já sei como, já consegui enxergar de longe, né? É o que eu falei um dia desse aí também. Umas das declarações polêmicas. Eu falei, obrigado aos meus amigos pelos meus verdadeiros amigos pelos votos de aniversário, feliz aniversário. E aos outros amigos, né, que se acham que fazem esse péssimo papel de mentir, eu sei quem é cada um de vocês. Aí meu Facebook, minha rede social enche de comentário. Aí o cara, para de falar essas coisas, não seja sincero. Não seja tão sincero. Não seja tão sincero. Mas eu acho que o melhor de você é a sinceridade, Ângelo. Não perca a sua sinceridade nunca. Ângelo, querido, a gente chegou no fim, rapidinho, passa rapidinho, rápido, né? Passa super rápido. Só quero te agradecer, tá? Agradecer a você, pessoalmente, o Ângelo Tuzzi, amigo. Você, Ângelo Tuzzi, secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente da nossa cidade, né? Dessa cidade que dança. A sua gestão, o prefeito Bem, que tem dado um apoio danado ao nosso projeto, à nossa escola. Agradecer também a ele e dizer que a gente está aqui. A gente ainda está aqui após 20 anos, com um monte de problemas para resolver, estamos resolvendo, mas firmes no mesmo intuito de dar a essa cidade uma educação através da arte, educação através da dança, que seja de boa qualidade, que seja modificadora das crianças. A gente coloca o nosso microfone desse programa Paracuru Cidade que Dança especial com você, à tua disposição para se despedir. Obrigado, professor. O que eu tenho a dizer é que eu me sinto acolhido, né, filho dessa escola, mesmo sem ter feito nenhuma aula ainda, né, porque tenho fé que vão criar uma turma aí do Master. Com certeza. Para eu começar a fazer minha aula de balé lá pelos 40 anos de idade. Acho que essa é a primeira entrevista que me perguntam como ser humano. Do primeiro mandato desse, acho que é a primeira entrevista que me perguntam como foi a minha infância, ou como eu cheguei aqui. Geralmente é, quais são os projetos, o que vai acontecer, quanto tem dinheiro, qual é o orçamento. Quais são os problemas? Quais são os problemas e tal, o que você vai fazer. Então a primeira entrevista humana que eu passo, né, ao longo aí de, 7 anos já de vida pública. Então eu agradeço pela consideração, pelo carinho, pelo acolhimento. E saiba que a escola tem um filho, né,
que não foi aluno, mas tem o coração, um pedacinho do coração dele está enterrado aqui nesse chão, e que eu faço de tudo para que esse projeto aqui dê certo e que viva por muito, muito, muito tempo, pode ter certeza. Essa é a intuição, esse é o intuito desse programa, é mostrar o ser humano atrás do artista, atrás do gestor, atrás do político, que sempre existe. Eu tenho certeza que hoje as pessoas que assistiram esse programa vão conhecer você melhor, vão olhar para você de outro jeito. Obrigado, querido, tá? Um grande abraço.